Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live Doutor na Empresa. Eu sou o Dr. André Luiz, sou médico, empreendedor, especialista em medicina do trabalho e eu ajudo médicos a fazerem R$ 100.000 em 30 dias com a medicina do trabalho. Hoje, mais do que nunca, o tema o que não é essas lives, o que não são, né, essas lives, não são assuntos catedráticos, são assuntos do dia a dia, de como nós fazemos para fazer os nossos R$ 100.000 em 30 dias com a medicina do trabalho e até mais. E o tema de hoje ele é muito interessante, por quê? Porque a vida de empreendedor, ela traz essas dificuldades. E esse tema, feito é melhor que perfeito, ele encaixa muito bem para nós que vamos trabalhar nessa área de prestar serviços de saúde e segurança do trabalho. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque boa parte das dúvidas que me mandam, dos questionamentos doutor, como é que eu faço para montar a empresa? Qual é o tamanho da empresa? Eu tenho que ter ponto fixo? Não tenho? Eu tenho que dividir com alguém, quais são os equipamentos que tem que ter. Então, tudo isso daí acaba fazendo com que o empreendedorismo faça a gente querer ser melhor cada vez mais. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, nós não somos perfeitos, talvez nós nunca vamos alcançar a perfeição, mas a gente sempre tem que estar em busca dela. E o feito é melhor que perfeito, para esse tema de hoje não teve melhor. Por quê? Vou dar um exemplo. As pessoas falam, pô, mas tem algumas vantagens de trabalhar com a medicina do trabalho, fora os R$ 100.000? Tem. Eu estava agora lá na clínica e fazendo uns estudos e me ligaram do colégio do meu filho que ele tinha ido para o banho de piscina e não tinha levado uma roupa. Se eu estivesse trabalhando em outro local e fosse empregado de alguém, dificilmente eu conseguiria sair do serviço ou do plantão ou de uma clínica para poder ir lá buscá-lo e trazê-lo para casa. Como a gente tem essa veia empreendedora, o nosso negócio ele trabalha para nós, é lógico que ele depende da gente, isso é real. Mas o que acontece? Você consegue colocar as pessoas para trabalhar para você. E aí, o que aconteceu? Vim para casa, né? Vim para casa, não digo mais cedo, porque a gente sempre escolhe o horário que vem para casa, a gente não tem esse problema. Assim, o empreendedorismo, onde a gente está hoje, a gente consegue trabalhar. Igual eu estou aqui, eu tenho um computador, tenho um celular, talvez a iluminação não esteja tão boa, o áudio não esteja tão bom, porque nessa saída lá da empresa, na busca do meu filho, eu acabei deixando lá, por exemplo, parte de iluminação, o microfone, até o AirPod eu deixei, porque eu fui atendê-lo. Então, isso para mim é um demonstrativo que nós conseguimos fazer. Então, não tenha essa pressa de fazer, mas como é que eu faço isso? Mas eu não tenho dinheiro para montar uma clínica grande, eu não tenho dinheiro para comprar os equipamentos, eu também não tinha. Então, quando nós começamos vendendo pura e unicamente os serviços de saúde e segurança, que consistia o que lá? PCMSO, os atendimentos com os ASOS, o gerenciamento de absenteísmo, algumas perícias, inclusive as primeiras perícias que eu fiz, foi um negócio assim muito punk, porque eu passei para a pessoa com quem a gente trabalhava em parceria, e eu passei horas fazendo lá minha perícia e tal, meu laudo, e quando eu mandei, ele falou, cara, tá uma porcaria esse laudo. Nossa, naquele momento, eu me senti assim, como se tivesse dado com a cara na parede a 200 por hora. Porém, o feito é melhor que perfeito. Eu já tinha um modelo, eu tinha duas decisões, duas opções. Ou eu desistia e não fazia mais, ou ia aprimorar aquilo que eu tinha feito. Então, quando a gente tem uma veia empreendedora e quer se destacar no mercado, é importante a gente pensar assim, cara, eu fui lá e refiz esse laudo. Na época, eu fiz para a Justiça do Trabalho, coisa que eu não faço mais. Por que eu não faço mais? E não recomendo até que não faça você para a Justiça do Trabalho em si. Por quê? Porque eu fiz em 2013 duas perícias e até hoje eu não recebi. Por quê? Quem é que paga a perícia lá na Justiça do Trabalho? É quem perde a ação.
Isso é importante você saber. Porque às vezes a pessoa fala, troca aí seu plantão por fazer perícia. Cuidado, por quê? Porque depende de quem perde o processo. E aí o que acontece na maioria das vezes? O reclamante, que é lá, às vezes, o funcionário, estou falando de doença ocupacional e de insalubridade, que são coisas que têm relacionadas com o nosso trabalho. Ele alega o quê? Que ele não tem condições de arcar com as custas processuais. Então, caso ele perca esse processo, ele não tem como pagar o prejuízo que deu lá esse processo, inclusive o perito. E hoje o perito cobra em torno de R$3.500 a R$5.000 da Justiça do Trabalho. Só que quando é o funcionário que perde, ele não tem como pagar isso. Aí vai para a verba da Justiça do Trabalho pagar. E aí, talvez estourando, aí chega a R$1.000. Eu vejo colegas lá de Rondônia falando que às vezes nem isso estão pagando. Tem alguns que já têm certo nome no mercado há um bom tempo. Esses conseguem, mas a grande maioria não consegue. E, além de tudo, tem que emitir uma nota fiscal e aí tem que recolher os impostos, tá uma burocracia doida. Então, eu até fiz uma época, mas eu não faço mais. Por quê? Porque quem perde lá vai ter que pagar. Se for a empresa que perder, beleza, só que tem um problema. No meu caso, eu trabalho com empresas. Então, quando eu decidi, eu achei assim, não digo antiético, mas eu quis fazer um lado. Eu falei, cara, eu só vou fazer para assistência técnica policial. E aí foi quando eu comecei a me destacar como assistência técnica. Então, inclusive, igual eu falei na live ontem, os clientes falam assim, olha, eu estou cheio, eu tenho clientes aqui que não querem assessoria e consultoria do Medicina do Trabalho, mas eles querem o quê? Eles querem que a questão da perícia. Aí eles têm lá um fisioterapeuta que faz esse trabalho para eles. Com todo respeito ao fisioterapeuta, pode ser até ele ter um bom conhecimento aí de anatomia, fisiologia, de movimentos, mas nexo causal, quem pode fazer é o médico. É ato médico você diagnosticar alguma coisa. Então, tem essa situação. Então, aquele laudo que eu fiz lá, eu, apesar de ter colocado no meu preço, só foram 2, até hoje eu não recebi. Então é bom você saber das dores do dia a dia. Então, é muito esperto com isso daí. É muito beleza. Você pode fazer laudo lá na Justiça Federal. Foi o melhor lugar que eu fiz laudo até hoje, fiz perícia, foi na Justiça Federal. Por quê? Porque lá você tem uma certa autonomia para você fazer. Coisas que em outras situações talvez você não tenha tanta autonomia. Porque lá o juiz fala, o que você fizer aí está bem feito. Só que tem um problema. A Justiça Federal, durante um tempo, ficou sem verba para pagar as perícias, pelo menos aqui na região onde eu estou, e quando pagava era R$200, aí quando você pegava os impostos, dava aí R$180. Você imagina o tempo que você gasta para ir lá, o tempo que você leva para analisar o processo, para você dar um laudo bem feito, então não sei se vale a pena. Por isso que nós fomos escolhendo o quê? Alguns serviços de medicina e segurança do trabalho, na qual não dependesse tanto do meu tempo. Eu elaborasse o programa, nós auxiliaríamos a implementar, caso a empresa quisesse, porque você cobra. Você pode cobrar a consultoria e a assessoria. A consultoria, ele tem um problema, ele vai lá, doutor, o que eu faço? Você faz isso. E a assessoria? Aí lá e fazer junto com ele. Tudo isso vai fazendo com que você aumente o número de produtos e o portfólio que você vende lá para ele. Então, no nosso caso, naquele momento, eu ainda não tinha a audiometria, eu não tinha espirômetro, eu não tinha eletrocardiograma, eu não tinha eletroencefalograma. Da mesma maneira que muitos de vocês talvez não tenham e queiram começar a trabalhar com medicina do trabalho. Pô, doutor, e aí, como é que fez? O feito é melhor que o perfeito. E mesmo assim, nós chegamos aos R$100.000, 30 dias com medicina do trabalho, e há muito tempo a gente já faz isso. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é que realmente pode fazer. E os serviços de segurança do trabalho que você pode agregar, você pode contratar um técnico, você pode contratar um técnico de segurança. Eu, em alguns locais, eu conto como é que eu faço isso. Existe uma maneira certa de você contratar o técnico. Não é qualquer técnico de segurança que você vai contratar. Mesmo porque eu sei que tem bastante técnicos de segurança, engenheiros de segurança que não acompanha tanto as lives quanto
os vídeos no YouTube e lá no Instagram eles comentam comigo que eles são os donos da empresa. E talvez o maior erro do colega médico é não querer saber da gestão e não querer saber do quê? De ter contato com o cliente. Porque quando ele deixa esse espaço para o técnico de segurança, para o engenheiro, assim, quando essa pessoa sai da empresa, ela vai virar um concorrente seu. Nós passamos por isso. Boa parte das pessoas que trabalharam com a gente foram concorrentes. Só que tem um detalhe: eles copiam a ideia, mas eles não copiam a execução. Só que durante um tempo, o cliente, ludibriado pelo preço baixo, ele acaba trocando algumas vezes. Mas depois, nas outras vezes, eles acabam voltando. Então, inclusive, a gente tem um lema na nossa empresa que a gente fala assim, ó, na nossa cidade, aqui onde a gente mora, e nas cidades onde nós temos uma unidade, 2 unidades e estamos abrindo uma terceira agora. Uma é estilo Uber, tá? A gente está fazendo um teste, um laboratório de como fazer esse serviço à distância. Por quê? Porque algumas empresas contratam a gente de fora para executar esse serviço e nós também estamos, né, olhando esse modelo. Ô, doutor, você vai falar todos os segredos de vocês? Não, não é segredo. Acho que é uma maneira de trabalhar. A ideia é essa. Agora, como é que faz? Aí é o problema. E aí, uma das coisas que a gente vai fazer é você chegar e oferecer esse serviço para as empresas. Você oferecer esse serviço, mesmo sem você ter sua audiometria, seu espirômetro, seu eletrocardiograma, eletroencefalograma. Aí a pessoa fala assim, doutor, mas tem umas diretrizes aí da ANANT, uns pareceres da ANANT, que não existe embasamento científico para solicitar eletroencefalograma e eletrocardiograma. Algumas coisas sim, só que tem um problema. Tem um problema. Um problema é que se chama lá na Justiça do Trabalho. Tudo que você puder fazer para orientar o teu cliente dentro daquilo que é correto e que vai resguardar a saúde do funcionário em primeiro lugar e depois uma possível processo ou uma autuação por não ter tomado esse cuidado, você tem que fazer. Então, é isso que a gente tem que fazer durante o nosso trabalho da medicina do trabalho. Doutor, então você ofereceu lá serviço de medicina, que é o atestado médico, você vai fazer lá o atestado de saúde ocupacional, você fez lá o gerenciamento de absenteísmo, que é a questão lá dos atestados médicos, o senhor já falou. Então, isso aí, dependendo da empresa, se você pega aí uma empresa aí de 20, 30 pessoas e você cobra uma mensalidade, essa é a grande dica. A grande dica é você não fazer serviços avulsos. Por quê? Se você fizer serviço avulso, você não fidelizar o seu cliente através de contrato, através de assessoria e consultoria, ele vai ficar pingando de estabelecimento em estabelecimento. E ele vai ficar sempre procurando aquele que está mais barato hoje. Qual que está mais barato hoje? Qual que está mais barato hoje? Quando você pega e traz esse cliente, fideliza ele, você gera um contrato com esse cliente, as chances que você tem de, ao longo dos anos, estar mais tempo com ele é muito grande. Então, isso que eu falo do feito ser melhor que perfeito. Quando nós começamos, eu até hoje rememorei algumas coisas. Por quê? Relembrei algumas coisas. Porque hoje eu estou na sala aqui de casa, sala de jantar e de estar aqui de casa. E quando eu comecei a trabalhar com a medicina do trabalho, numa cidadezinha pequena, no interior, você pode procurar no mapa, chama Feijó, aqui no Acre, e era dentro de uma sala, de um escritório, ao lado da sala de estar em casa, quando a gente começou. Então, você pode começar pequeno. E o que aconteceu? Eu comecei a procurar quem? Eu fui lá nos contadores da cidade. Olha, eu sou médico, eu tenho uma empresa de medicina do trabalho. Naquela época, eu ainda já falava em E-Social. Tem a questão do Ministério do Trabalho, mas também tem a questão de E-Social. Tem a questão do absenteísmo, que vocês podem, que algumas empresas têm muito atestado médico, tem algumas empresas que têm acidente que não são no trabalho, mas às vezes é caracterizado. E aí eu fazia a venda do nosso serviço. E eu lembro até hoje do nosso primeiro contrato. Nossa, foi algo assim que eu fiquei vibrando, sério. Foi vibrando porque quanto que foi esse contrato? Foi milionário? Nada. Na época, isso está com mais de 10 anos, né? Vai dar 10 anos agora, deu 10 anos. Foi de R$ 32 por mês. R$ 32 por mês. A empresa só queria
era um funcionário e ele só queria lá para ele lá do escritório que ele estava precisando, porque aí ele quis testar, ver se eu sabia mesmo, para indicar para os clientes dele. Logo em seguida, quando a gente foi lá e fez o trabalho para ele, e começou a mostrar para ele como que funcionava e que era diferente do que ele conhecia, esse mesmo contador começou a falar para os clientes dele, olha, você já precisa procurar uma empresa que entregue algo a mais para vocês. E foi muito interessante o que aconteceu na sequência disso. Logo quando a gente começou a trabalhar, de uns 3 meses depois, aconteceu de o Ministério do Trabalho fazer uma visita na zona rural lá dessa cidade e passou a caneta lá em vários produtores rurais da cidade. E aí, o que esses produtores rurais fazem? Quando eu falei para vocês na aula de ontem, eles procuram quem? Cara, o contador, porque a maioria dos empreendedores do nosso país não são acadêmicos, são da necessidade. E se você vai para o setor rural, hoje ele é muito profissionalizado, mas mesmo assim, aquelas pessoas que começaram lá um pouquinho atrás, não são pessoas que têm uma instrução acadêmica tão elevada. Hoje tem muita gente, mas são pessoas mais simples, mais humildes, que começaram lá com pecuária, com extrativismo, né, vegetal, e começaram a prosperar. E ninguém ensinou isso para eles. Só que a falta de conhecimento da lei não serve como desculpa. Isso é assim que funciona. E aí o que eles fizeram? Quando eu cheguei em casa eu trabalhava no posto de saúde ainda durante o dia, à noite eu dava plantão à noite. Aí quando eu cheguei do posto de saúde, fui tomar banho para ir para o hospital. Aí que chega lá na frente de casa, um monte de carro. Achei, nossa, o que está acontecendo? Aí na época ele me falou, tem um pessoal procurando aí, que é para falar da medicina do trabalho. Aí quando eu fui ver aquelas autuações que eles receberam, que foram notificações, essas notificações, eles pediam lá o EPI, pediam lá o treinamento, cautela do EPI, algumas coisas que são importantes para a área da segurança do trabalho. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, doutor, quanto é que o senhor cobra para fazer isso? Eu falei, olha, para eu poder fazer um trabalho que atenda aquilo que o senhor está precisando, eu preciso ir lá, conhecer o seu ambiente de trabalho para saber qual é o tipo de equipamento que você vai precisar, qual é o tipo de exame que vocês vão precisar para o seu funcionário. Não, doutor, aí não pede exame nenhum, não. Aí só pede esse cautela do EPI e o IPI. Eu falei, pois é, mas eu só posso dar o remédio quando eu sei a queixa principal, né? Se a gente for pensar assim, a gente conhece a história, para a gente fechar um diagnóstico, para a gente colocar uma conduta e para a gente dar o remédio certo para o senhor. Ele falou, doutor, falando assim, acho que é interessante mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e liguei lá pro fiscal do Ministério do Trabalho. Ele falou, pô, doutor, o que tem a ver com R$ 100.000 30 dias? Cara, ele é um dos melhores vendedores nossos, porque eles passam a caneta nas empresas e as empresas saem desesperadas atrás de alguém que resolva. Então, se você tem uma boa relação profissional, ética com o Ministério do Trabalho, você conhece lá o que eles precisam, cara, você vai. Eu falo que se você atender aquilo que o Ministério do Trabalho solicita, cara, você traz um grande benefício para a empresa, porque além de evitar a autuação, você diminui drasticamente a chance do quê? Daquela empresa ter um processo trabalhista por suposta doença ocupacional, por acidente ocupacional, que é equiparado, né, à doença ocupacional. Então, tudo isso. E aí eu peguei e liguei lá pro fiscal, para o auditor fiscal lá do Ministério do Trabalho, e falei, olha, meu nome é André Luiz, eu sou médico, estou trabalhando com medicina do trabalho aqui no interior, e vocês passaram por aqui e notificaram alguns pecuaristas, e eles vieram atrás de mim para eu pedir lá o EPI, a cautela do EPI, essas coisas, né? Aí eu falei, mas para eu fazer isso, na época a gente falava que era o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, para elaborar o PPRA e ver quais eram os agentes que tinham no ambiente, para eu poder identificar quais eram os riscos e poder, né, orientar quais eram os EPIs corretos. E aí o que aconteceu? Ele virou e falou assim, e até para eu elaborar o PCMSO, eu falei para ele, e alguns casos a gente tem que falar em salubridade, em periculosidade, depende, porque se lá na fazenda tem vigia armado, você tem que pensar nisso daí. Aí ele virou e falou bem assim, doutor, não viaja não. Como assim não viaja não?
Ele falou assim: se aqui na capital não tem nenhuma empresa que faz do jeito que o senhor está falando aí, como é que vai ter uma aí no interior? Eu falei: pois então, nós estamos fazendo isso aqui. Aí ele falou assim: poxa, então vamos fazer o seguinte, espera um momento. Aí a ligação ficou muda lá durante um tempo, e aí depois de uns 3, 4 minutos ele voltou e falar comigo e falou assim: doutor, é o seguinte, faz o que o senhor tem que fazer com a sua empresa aí, e daqui 15 dias nós estaremos aí na cidade para verificar o que aconteceu. Por isso que eu estou falando para você, mesmo que sua cidade seja bem isolada, seja pequena, cara, vai chegar. E com a social, você vai ser muito mais fácil, porque não vai precisar o fiscal até lá. A notificação vai vir eletrônica, aí vai lá no contador desesperado. Se tiver você lá mostrando que você faz corretamente, você vai conseguir atender e você vai chegar a esses seus R$ 1.000 e R$ 100.000 em 30 dias, muito mais fácil até que às vezes com a pessoa que está numa região maior. Porque na cidade pequena você pode fazer o quê? Você pode ser a referência, não só da sua cidade, como das cidades satélites. E foi o que começou a acontecer lá. E aí o que aconteceu depois de 15 dias? Foi muito interessante. Esse auditor fiscal, diz ele que na hora que ele ficou mudo, ele falou com que eles revezam, às vezes tem um superintendente, né, que eles vão revezando quem ia ser o chefe lá na época. Era uma mulher, ele falou, ó, tem um doido lá no interior, falando aqui de PPRA, PCMSO, de ASO, lá de salubridade, e é um doido lá que tá falando. Aí ela falou assim, vai lá ver o que é. E aí, depois de 15 dias, eles foram até a cidade, a gente estava hoje dá uns. Hoje não, sempre deu, né? Uns 400 e poucos quilômetros a distância da capital até lá. E hoje, por exemplo, na época, a estrada está horrível, você leva aí quase 10 horas para chegar lá, até mais, dependendo do veículo que você tiver, porque está muito ruim a estrada. E eles foram até lá. E aí, quando chegaram até lá, eles falaram assim: apresentei a documentação, aprovou tudo, não teve nenhuma autuação, porque era só uma notificação que eles estavam dando, e todos se livraram, e a partir daquilo ali começou o quê? Comecei a virar referência. E aí o que o auditor virou e falou assim? Ele falou assim, ó, eu não sei o que o senhor quer da sua vida, né? Pelo que você me falou aí, essa empresa, como eu já falei aqui, ela era com a ideia de fazer o seguinte: eu me manter durante a residência médica, que o salário é ridículo, e eu nunca ia chegar a R$ 1.000 30 dias, né, como residente. Eu tinha uma filha recém-nascida, e aí ele virou e falou assim: ó, se eu fosse o senhor, eu largava tudo e ia lá para a capital, porque de Cuiabá até aqui, nesse momento, não tem uma empresa que trabalhe como vocês trabalham. E aí foi quando a gente falou assim, poxa, e agora? Aí eu sentei com a minha esposa, conversamos, e aí o que a gente fez? Cara, uma das coisas mais difíceis que você às vezes tem que tomar decisão na sua vida, né? O que realmente importa? Igual eu falei, eu estava lá dando plantão, trabalhando no PSF de manhã e de tarde, e à noite eu estava no plantão no hospital e no final de semana. Então eu estava entregando o meu tempo, minha saúde e a ausência de estar com minha filha recém-nascida, com a minha esposa, que eu também era recém-casado, não era casado há tanto tempo assim. Apesar de a gente estar junto há bastante tempo, casado foi esse período. E aí eu falei, poxa, será que é isso que está certo para a minha vida? E talvez você esteja pensando nisso nesse momento. Será que o que você está fazendo está aproximando você daquilo que você quer fazer ou está te afastando? Então, essa é uma pergunta que é importante fazer, que eu faço, eu tenho até alguns colegas que trabalharam comigo. Eu quero ter a mesma liberdade financeira que você tem, eu quero ter a mesma liberdade de tempo que você tem, quero ter tempo para a família, eu acho bacana que você consegue estar com teus filhos, com teu filho, com a tua filha, com a tua esposa. Eu não atendo o telefone de 12 a 14 horas, né? Por quê? Porque é o momento da refeição. Eu acredito que a refeição é uma benção que a gente tem de poder. E eu faço questão de estar almoçando com meus filhos todos os dias. É uma coisa que me faz bem estar com eles. E o dia que eu não venho almoçar com eles em casa, ou que eu demoro um pouquinho, quando eu não vou buscar eles no colégio, papai, já está chegando? Porque a gente está esperando para almoçar. Ou seja, e é durante isso daí que eu consigo estar mais próximo deles. Mesmo tendo tempo, porque às vezes eles estão no colégio, eles estão fazendo outra atividade, mas para mim isso é importante. E lá atrás eu pensei nisso. Falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para
que eu consiga ganhar um dinheiro, mas eu não me mate de trabalhar. E aí foi quando comecei a estudar sobre empreendedorismo. E uma das primeiras coisas que eu fui ler foi o tal do Pai Rico, Pai Pobre. Aí eu falei, pô, que eu falo assim, é best-seller, é autoajuda. Cara, vale a pena ler. Tem um monte de livro de gente que enriqueceu e fala como é que enriqueceu. E às vezes a pessoa ignora isso. Quando eu fui ler aquele livro, que negócio estranho esse. Aí passou e nós tomamos a decisão. Qual foi a decisão? A nossa decisão foi: vamos lá para a capital. E aí vem o grande, né, problema, dilema. Nós saímos de um salário lá, eu saí de um salário de, juntando os dois, na época, quase R$ 23.000. Eu ganhava, como era só estudante, eu trabalhava, eu ganhava 1.200. E aí, quando eu saí dos 22.000, eu caí lá para 6.000. E aí eu comecei a dar plantão igual um doido durante os dias para começar a montar o negócio. E aí como é que a gente montou a nossa primeira clínica? Cara, foi em parceria com uma dentista. Ela tinha uma sala sobrando, a gente começou ali. E é assim que a gente às vezes começa. O feito é melhor que o perfeito. Hoje ela também, se eu não me engano, formou em medicina, que ela fez medicina também, eu estava se formando. E aí, depois de um tempo, a gente foi melhorando as condições, fomos fazendo parcerias, que é uma coisa importante você fazer, é o ganha-ganha, a parceria ela tem que ser bom para os dois lados, e se você tiver um bom parceiro comercial, a chance de você fazer os seus R$ 100.000, 30 dias, é muito maior. E foi o que começou a acontecer com a gente começou a fazer algumas parcerias. Algumas delas não deram certo. E o que isso proporcionou para a gente? Cara, consultoria grátis. Isso é uma coisa muito forte que eu tenho na minha vida, que é assim, tá bom, não tá bom, também tá bom, tá resolvido. Só que aí o que acontece? Eu vou fazer algo que é melhor. E foi o que nós fizemos. A primeira, né, parceria a romper conosco foi a parceria de audiometria. Então, é uma coisa que você tem que levar em consideração, a parceria ela é boa enquanto os dois lados se beneficiam. A partir do momento que um dos lados quer tirar vantagem sobre o outro, a parceria acabou. Existe uma diferença muito importante que você deve saber na hora de você for montar o seu negócio para você fazer os seus R$ 100.000 30 dias, é a diferença entre parceria e uma relação contratual. Porque muita gente comete um erro muito grande de começar uma parceria assim, você tem aí teus exames, quanto é que você cobra para mim? Eu cobro, sei lá, um exame a R$ 5. Fazer uns cálculos aqui, eu vou passar esse aqui a R$ 15 lá para o meu cliente. Beleza, beleza, começa. Só que tem um problema. Ele fala, não, nós somos parceiros, vamos fazer aí, vamos fazer. Aí o que acontece? Você começa a fazer, você às vezes não tem tanto volume. De repente, você pega uma empresa grande e ela te dá um calote, acredite, calote acontece, né? Não vai ser uma surpresa, não vai ser nem o primeiro nem a última pessoa que tomou um calote de empresas, principalmente se você for ver algumas construtoras aí que elas passaram por muitas dificuldades no nosso país, a gente sabe disso. Mega construtoras, como consultor pequeno também, porque às vezes presta serviço para essas empresas. Então, quando ele deu calote, o que acontece? Você não tem como passar aquela grana lá do parceiro. E aí, o que o parceiro diz? Problema seu. Eu te vendi. Se você não recebeu, você me paga. Então, o que eu estou falando para você é que isso não é legal. Isso não é parceria. Isso é relação contratual. Então, se você imagina que você vai crescer a sua empresa e vai prosperar dessa maneira, lê do engano. E ainda tem um detalhe. Quando você fatura, você paga o imposto. Então, a tua margem de lucro demora muito mais. Doutor, o que você pode fazer? Cara, o que a gente começou a fazer ao longo do tempo, fomos começando a adquirir aquilo que era nosso. Fomos adquirindo aquilo que era nosso. Nós tivemos parceiros bons durante muitos anos, eu acho que 7 anos aí tivemos bons parceiros. Eles resolveram seguir o caminho deles, nós resolvemos seguir o nosso. Por quê? Isso foi uma consultoria grátis para a gente. Cara, tudo bem. Hoje, o que a gente tem? E é uma coisa que você vai aprender que a medicina do trabalho faz, que é diferente de qualquer outra especialidade médica. Olha que interessante. A pessoa monta o consultório e fica lá esperando o paciente vir. Faz propaganda para o paciente vir. Faz propaganda para o paciente vir.
E vai de gato pingado. Se você fizer uma boa mídia, você consegue e tal, beleza. Só que tem um detalhe. Quando você monta um negócio de medicina do trabalho, olha que doido. Se você assina um contrato com uma empresa que tem lá 20, 30 funcionários, opa, que legal. Se você já tem um serviço que você vende para lá, exame de laboratório, é a própria consulta especializada, você já conseguiu no mínimo 90 pessoas. Como assim, doutor? 90 vidas. Como assim? Porque numa casa, geralmente, tem mais 3 pessoas. Então, vamos supor que fosse mais 2 pessoas. Você estaria vendendo o seu produto para o quê? Oferecendo o segundo produto para 90 pessoas, através de um único contrato. Então, quando você presta o serviço para a empresa e você tem um serviço paralelo que você também pode, paralelo não, adicional, que você pode vender para a empresa, tá aí, você está vendendo mais para o seu mesmo cliente sem gastar muito em publicidade. Então, essa é uma das vantagens de trabalhar com a medicina do trabalho. Então, ao longo do tempo, nós fomos gerando o quê? Vida ativa. E vida ativa significa o quê? Poder de negociação. Poder de negociação. No começo não tinha. Então, tiveram aqueles que acreditaram e fizeram a parceria. Porém, tiveram aqueles que não foi uma parceria. Não foi uma parceria. Eles fizeram foi uma relação comercial. E quando a gente deu lá com os burros na água, eles quiseram receber a parte deles. Pô, doutor, o senhor conta isso como se fosse uma coisa natural. É comum, não é normal, porque o normal é você ser um parceiro, e existe diferença na parceria. E isso eu explico mais adiante, né, em outros momentos, como que você faz essa parceria aí. Então é isso, o tema de hoje é esse, o feito é melhor que perfeito, nada mais, como diz assim, oportuno que o dia de hoje, que a iluminação não está adequada, talvez o áudio não saia tão bom, né? O ambiente aqui é um ambiente bem agradável, que é aqui em casa, graças a Deus, mas não foi o planejado, mas foi o executado. Então, é uma das coisas que a gente aprende lá com o Mário Sérgio Cortella, acho que é assim, a gente faz o melhor que pode com o que tem, enquanto não tem algo melhor para fazer melhor ainda. É mais ou menos isso, a ideia é essa. Então, medicina do trabalho, isso funciona muito bem. Você faz o que pode com o que tem, enquanto você não tem algo melhor para fazer melhor que você pode fazer. E é assim que tem que ser a medicina do trabalho. Então, não se assuste, não fique imaginando que vai ter que montar uma mega estrutura. Se você tiver condições, beleza, você saiu na frente. Mas cuidado para você não montar essa mega estrutura e você não ter cliente lá dentro. Então, o ideal é que você vá começar crescendo aos poucos, dentro de um ritmo assim como nós. Em 7 meses, nós já tínhamos crescido o que o parceiro que trabalhava com a gente, que a gente trabalhava, tinha levado 3 anos. Por quê? Porque ele já deu um norte para a gente. Da mesma maneira como a gente deu esse norte aqui para vocês, que a faculdade nunca vai ensinar. Então, tenham todos uma boa noite e nos vemos na live de amanhã. Caso tenha alguma dúvida, coloca lá no direct do Instagram que a gente vai se falando aí, tá ok?